Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para mais uma palavra de vida. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 31 a 34, que diz assim, Pedro falando, ou melhor, Jesus falando com Pedro, ele diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, disse Jesus, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos. E aí Pedro respondeu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante, antes que o galo possa cantar. Aqui a gente vê um texto, muito curioso, quando Pedro afirma que faria de tudo para não abandonar Jesus. Jesus fala que ele o ajudou diante de um momento que certamente ele viveria, um momento difícil, mas Jesus falou, mas Pedro, eu roguei por ti, eu orei por você. Mas diante da afirmação de Pedro, quando ele fala, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, um coração, naquele momento, claramente precipitado e muito afoito, Jesus falou, Pedro, eu te afirmo que hoje ainda você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então, a gente percebe aqui o quanto Jesus conhecia o coração de Pedro e como Jesus conhece o meu e o seu coração. E lá na frente, no verso 54, depois você leia, ao prenderem Jesus, curiosamente a Bíblia diz que Pedro passou a seguir Jesus de longe. Então, textos anteriores, Pedro afirmou, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, Jesus, como para a morte. E pouco tempo depois, ao prenderem Jesus, a Bíblia diz que Pedro o seguia de longe. E ali, Pedro, ele testemunhou tudo aquilo que aconteceu com Jesus ali, no pátio da casa do sumo sacerdote. E ali, Pedro, ele foi questionado por muitas pessoas que estavam ali. E aconteceu o que Jesus havia previsto. Pedro negou Jesus. Durante 3 inquirições, 3 questionamentos de 3 pessoas, Pedro falou, não, eu não conheço esse homem, não insistam, eu não conheço, definitivamente, eu não conheço esse homem. E ali a Bíblia diz, o texto, no verso 61 e 62, depois de Pedro negar Jesus pela 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus olhou fixamente nos olhos de Pedro. E este, Pedro, lembrando-se do que Jesus lhe falou, saiu daquele lugar chorando amargamente. E eu fico pensando o coração de Pedro naquela ocasião, certamente um sentimento de vergonha, de tristeza e de arrependimento, porque ele foi incapaz de sustentar o que ele mesmo havia falado com Jesus pouco tempo atrás, que estaria pronto para morrer ou ir para a prisão com Cristo. E ele não suportou aquela situação. Penso que Pedro, ele, no seu coração havia um sentimento pesado e que ele certamente imaginou que tudo estaria perdido e que não haveria mais uma oportunidade de estar novamente com Jesus para, quem sabe, se retratar com Cristo. Mas a Bíblia diz que ao ressuscitar, isso já lá no texto paralelo que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ao ressuscitar, as mulheres foram ao sepulcro de Jesus e lá estava um anjo que falou com aquelas mulheres. Falou, olha, o Jesus a quem vocês procuram, ele não está mais aqui. Mas avisem aos discípulos, e eles disseram assim, e avisem também a Pedro, que o encontrem na
Galileia. Então, mesmo com todos os erros e equívocos de Pedro, mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, a gente vê aqui que Jesus não desistiu de Pedro. Os erros que Pedro cometeu não foram capazes de apagar o amor de Cristo por ele. E o mesmo Jesus que não desistiu de Pedro também não desiste de nós. É importante que a gente tenha essa certeza. Então é importante também que eu e você, a gente reconheça as nossas falhas, em alguns momentos a nossa infidelidade ao amor de Cristo por nós, para que o Senhor se compadeça de mim e de você. Que o Senhor olhe para mim e para você, e que Ele, no seu infinito amor, Ele possa nos perdoar, Ele possa nos recompor. A partir desse episódio, a gente vê claramente que Pedro se tornou uma nova pessoa, se tornou um verdadeiro servo, um exemplo de discípulo e um grande homem. Então, hoje, a palavra que eu tenho, que serve para mim e para você, é que Jesus não desiste de nós. Basta que a gente reconheça os nossos erros e as nossas falhas, e o seu amor vai nos libertar, o seu amor vai nos encher e o seu perdão nos alcançará. Tá bom? Então, que Deus te abençoe com essa palavra e até a próxima.